Olá, Seção Leste. Para quem não me conhece, meu nome é Igor, tá bom? Tive um ano passado aí com vocês, um ano de muito trabalho, um ano muito proveitoso para mim. E tô voltando aqui para a gente conversar um pouco sobre contenção nas urgências psiquiátricas, um tema tão importante na nossa prática. Então, dando início, eu trouxe aqui alguns termos só para a gente fazer uma abordagem rápida mesmo, de contenção em geral, né? Que é qualquer forma ou de restrição ou impedimento de movimento da parte do corpo. E a gente vê nas questões das contenções físicas, que é essa parte inicial que a gente mobiliza o nosso paciente, tá certo? Obviamente que toda a contenção se dirige ao corpo, mas nessa maneira a gente está imobilizando o nosso paciente inicialmente. A contenção mecânica é você utilizar de algum artefato. No nosso contexto a gente usa bastante as faixas de contenção para poder efetuar de fato essa contenção. E a tranquilização medicamentosa que a gente usa muito na nossa prática, não é? Justamente visando a tranquilização do paciente por meio de medicamentos. Eu trouxe alguns princípios básicos aqui da contenção que a gente nunca deve esquecer, que a contenção basicamente é uma intervenção de segurança. Claro que essa intervenção de segurança é direcionada tanto para o usuário, que vai ser contido, para a equipe e para os outros usuários presentes na cena. Então, a gente não deve nunca esquecer que contenção é destacadamente uma intervenção de segurança. Último recurso. Obviamente, a gente tem que perpassar por manejo verbal, desescaladas, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Só então, sendo o último recurso, a questão da contenção, tá certo? É um procedimento que exige uma adequada ponderação clínica, ética e legal, tá ok? A gente não pode, no nosso contexto, por exemplo, de maneira antiética, ficar ameaçando o nosso paciente, que vai ser para ele ser contido, usar a contenção por maneira de conveniência da equipe. Isso a gente não deve fazer. E focando na parte ética e legal, eu trouxe alguns pontos aqui de destaque que a lei nos protege e protege também o usuário na questão da contenção, tá ok? Então, o Conselho Federal de Medicina traz que a contenção é um procedimento médico devendo ser acompanhado diretamente por um auxiliar do corpo de enfermagem durante todo o tempo. Então, procedimento médico, mas a gente sabe que nosso funcionamento é diferente dos outros locais, o nosso serviço funciona de maneira diferente, não é um procedimento necessariamente médico, as referências técnicas estão aí e estão sim aptas para indicar uma contenção. E aí a lei estadual traz um ponto importante, que fica vedado o uso de celas fortes, camisa de força e outros procedimentos violentos e desumanos. Claro, a gente está lidando com outro ser humano, a gente não tem jamais que passar desse ponto e chegar a ferir o outro, a ferir a humanidade do nosso paciente. Os procedimentos, e essa aqui é importante, tá certo? Que é uma lei que tanto protege o nosso usuário, quanto também nos dá suporte para a nossa atuação diante de uma contenção. Os procedimentos de restrição física não vedados neste artigo serão utilizados obedecendo-se às seguintes condições: constituírem o mais disponível meio de prevenir dano imediato ou iminente a si próprio ou ao trem, como a gente falou anteriormente, é uma intervenção de segurança. Restringirem-se ao período estritamente necessário. Então, na prática a gente usa o que aqui é indicado, né, em relação a esse período estritamente necessário. 2 horas. 2 horas é o tempo que a gente utiliza, né, como um tempo estritamente necessário para a contenção. Pode ser mais que esse período de 2 horas? Pode, mas é importante que o paciente seja reavaliado. Se você vai indicar que o paciente fique mais de 2 horas contido, é importante você avaliar o paciente, tá certo? E registrar em prontuário por que você vai manter o paciente contido, tá ok? Outro ponto: serem registradas no prontuário do paciente as razões da restrição, sua natureza e extensão. Isso a gente sempre tem que registrar no prontuário do nosso paciente. Lembrando que é uma proteção tanto do usuário quanto uma proteção nossa classe, diante de uma contenção
que é uma questão polêmica, que a gente está restringindo a liberdade do nosso paciente. Então a gente tem sim que ter respaldo legal para poder estar exercendo-a. Realizarem-se em condições técnicas adequadas, sob os cuidados e supervisão permanente dos profissionais envolvidos nos atendimentos. Então, assim, técnica adequada é o que a gente está buscando aqui, refinar nossa técnica de contenção, fazendo cursos direcionados para isso. Essa questão dos cuidados e supervisão permanente, isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas o paciente contido é o paciente mais grave do serviço, é o paciente que precisa de uma abordagem nossa o mais próxima possível. Então, ele deve sim manter, a equipe deve sim manter vigilância o tempo todo do nosso paciente que está contido, tá ok? Seguindo a questão da apresentação, eu trouxe um ponto aqui que é importante a gente falar. Obviamente a gente não é o foco do curso em si, né, que seria de contenção, mas eu acho que é tão importante quando a gente saber como conter nosso paciente de maneira organizada, de maneira segura, é a gente lembrar sempre que a prioridade é a gente não precisar chegar nesse ponto de ter que conter o nosso paciente, tá certo? Então, assim, e aí a gente usa o quê? Usa o manejo verbal, usa a desescalada. Então, a desescalada é usar técnicas tanto verbais quanto não verbais para reduzir a agitação e evitar comportamentos violentos e agressivos, tá certo? Então, a gente vai fazer esses movimentos verbais, no manejo verbal, de conversa com o nosso paciente, tanto também não verbais, a forma que você aborda, o gesto que você aborda, o local onde você aborda, tudo isso é importante na abordagem do paciente que está iniciando uma crescente, tá ok? Pode incluir o uso de medicamentos, quando necessário, em combinação com outras técnicas. Então, se necessário, a gente vai usar medicamento, mas a gente tem que ter como ponto central das desescaladas, não é a medicação, é o manejo do paciente, tá ok? E um ponto importante é que a desescalada requer planejamento prévio e é mais provável que seja bem sucedido quando a equipe a gente vai observar. Mas isso aqui é importante, pessoal. A desescalada requer um planejamento prévio. É importante você planejar esse tipo de ação, planejar essa abordagem ao nosso paciente. E o paciente deve participar do planejamento dessa abordagem. Então, a gente vai observar, né, dando seguimento aqui à apresentação, que a desescalada, né, tem alguns pontos importantes, uns pontos de destaque. O que a gente destaca? Que é importante o membro da equipe que está ali naquela abordagem do sujeito ter uma relação de trabalho próxima com o paciente e ser capaz de monitorar sensivelmente as mudanças em seu humor ou compostura. Quantas vezes a gente não vê, não necessariamente a referência técnica, a equipe de enfermagem falando, olha, esse paciente chegou diferente, esse paciente não está no padrão habitual dele. Então, a gente tem que estar observando essas mudanças finas nos nossos pacientes, essa mudança de humor, essa mudança de compostura, para que a gente aborde da maneira mais precoce possível. A gente nunca deve deixar o paciente crescer, sendo que é possível, a partir dessas observações de mudanças do humor e da compostura, a gente fazer logo uma abordagem ao nosso paciente, tá certo? Mostrar respeito e empatia o tempo todo, a gente está lidando com outro ser humano. Então, a relação entre dois seres humanos, obviamente, deve ser uma relação onde você demonstra respeito, você demonstra empatia. Use habilidades verbais e não verbais para ajudar o paciente a evitar ou gerenciar situações que são conhecidas como difíceis. Então, isso aqui é importante. Treinar nosso paciente a saber lidar com as situações é importante. Isso a gente vê muito na prática da TCC, na terapia cognitiva comportamental, de trazer os nossos pacientes para onde eles têm as suas angústias e saber lidar com suas angústias, tá certo? Incentivar o jovem a reconhecer seus próprios gatilhos e sinais de alerta precoce. É ensinar os pacientes a se conhecer. O autoconhecimento é fundamental, tá certo? A gente deixar
a gente construir com o nosso paciente esse autoconhecimento dele, para que ele saiba naqueles momentos quantos pacientes nossos não chegam, hoje não estou bem, hoje tem alguma coisa diferente comigo, hoje aconteceu alguma coisa que me deu um gatilho. Então, isso é importante a gente, sim, trazer isso na nossa prática, sim, ensinar nossos pacientes esses pontos. Considere se o jovem, obviamente o paciente, pode se beneficiar da ajuda para desenvolver maior autocontrole e técnicas autorreconfortantes. Isso aqui a gente observa, peço desculpas aos colegas da psicanálise, tá certo? Se também tiver na prática psicanalítica, mas a gente observa bastante na questão da terapia cognitivo-comportamental esse treino, esse autocontrole, essas técnicas autorreconfortantes. Por exemplo, treino de relaxamento, onde o paciente aprende a lidar melhor com as suas angústias, onde tem um maior autocontrole, por exemplo, nas técnicas de respiração profunda, aquele enfrentamento ao estresse também é uma prática da TCC, tá certo? Onde o paciente vai identificando os estímulos estressores e a partir disso vai desenvolvendo técnicas e estratégias de autocontrole e de como melhor abordar a intervenção problema, a situação problema. Então é importante a gente trazer essas práticas para o nosso dia a dia, porque isso auxilia no momento que o paciente está numa crescente, está numa agitação, o nosso próprio paciente saber como lidar naquela situação e saber que ele também é possível ter o autocontrole, é possível a partir dessas técnicas autorreconfortantes. Então, não foi possível a gente abordar nosso paciente antes de iniciar uma crescente importante, antes de iniciar uma agitação. Então, nosso paciente iniciou uma agitação e aí o que é que a gente tem que fazer? Olha só esse ponto primeiro na questão de se iniciar uma agitação. Iniciar quaisquer ações acordadas em seu plano de saúde e avançar imediatamente ao plano. É o paciente participando do nosso plano terapêutico, tá certo? É o paciente participando do nosso plano terapêutico, pessoal. Então, o paciente previamente, obviamente, antes de iniciar esse momento de crise, de surto, enfim, de agitação psicomotora, de maneira prévia, você vai dialogar com o paciente qual é a melhor abordagem, qual vai ser o plano se essa agitação ocorrer, trazer nosso paciente para participar do plano terapêutico que é dele. Usar um membro da equipe como principal comunicador. E isso a gente vê na prática. As referências técnicas, que normalmente são os mais próximos dos seus pacientes, têm um vínculo melhor com os seus pacientes, devem sim serem os líderes dessa abordagem. Não temos que pensar que vai quebrar vínculo ou algo do tipo. Não, é um momento de agitação do paciente. É um momento que o paciente está com angústia importante. Então, a pessoa que é mais próxima dele, que é a RT, que tem uma melhor transferência com o paciente, deve ser o principal comunicador, tá ok? Controlar suas próprias expressões verbais e não verbais de ansiedade ou frustração. Então, assim, a gente não pode dar ainda mais tom ameaçador a essa abordagem nosso paciente, ainda mais não, né? Mas a gente não deve dar tom ameaçador a essa nossa abordagem. Então é importante a gente controlar, sim, nossas expressões verbais, controlar nosso tom de voz, controlar nossos gestos. Use técnicas calmantes e de distração. Oferecer-lhes a oportunidade de se mudar para uma sala hora tranquila. Quantas vezes a gente vê isso na nossa prática, que a gente transfere o nosso paciente para um local mais tranquilo, que a gente pode conversar com ele de maneira mais calma. Quantas vezes a gente também não leva até uma medida de controle melhor ali para aquela sala de medicação, que não necessariamente vai ser preciso medicar, mas é um local que o paciente tem uma maior segurança, tá certo? Então, é importante a gente ver essa questão ambiental, afinal o ambiente faz toda a diferença. Tenha em mente o objetivo de construir pontes emocionais e manter um relacionamento. Isso aqui é básico. Afinal, a gente está lidando com outro ser humano. Reforça essa questão. Então,
não lidar com outro ser humano, a gente sempre tem que ter o objetivo de construir pontes, tá? E caso não seja possível, o paciente inicie uma agitação mais grave, seja preciso uma intervenção restritiva, a gente deve continuar utilizando as técnicas desescaladas, tá ok? A desescalada não para. Então, finalmente, a gente vai entrar agora na parte de contenção propriamente dita. Eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre desescaladas, porque tanto é importante a gente saber como fazer uma contenção, na verdade é mais importante até que saber fazer uma contenção, é evitar que essa contenção ocorra. Então, a técnica de desescalada eu acho fundamental na nossa prática diária. Então, focando na parte de contenção. Um ponto principal, um ponto de destaque é que a decisão é conjunta da equipe. A equipe tem que tomar essa decisão de conter o paciente de forma conjunta. Não adianta dois da equipe decidirem conter o paciente e os outros não abarcarem essa ideia, não irem junto com essa ideia, porque vai ficar uma contenção que um vai querer fazer, o outro não vai querer fazer. Então, a contenção tem que ser uma decisão conjunta, a equipe tem que agir de maneira coesa, tá certo? Caso não tenha equipe suficiente ou a equipe acredite que não é possível a contenção, um paciente mais combativo, não deve se hesitar em pedir apoio, tá ok? A gente não deve realizar uma contenção com menos de 4 pessoas. A gente vai colocar em risco o nosso paciente e a gente também, profissional do serviço. Então, a gente não deve iniciar uma contenção com menos de 4 pessoas ou outras questões que a equipe não esteja confortável para poder fazer essa contenção. Mas isso é uma questão importante, tá ok, gente? Contenção é da prática, da nossa prática diária. Infelizmente, quando a gente vai trabalhar na urgência psiquiátrica, contenção pode sim ocorrer. Então, a gente tem que estar preparado para, se for necessário, conter nosso paciente, porque, reforço, é uma intervenção de segurança. A gente está fazendo a segurança do nosso paciente, dos outros usuários e da própria equipe. E aqui é um ponto de destaque, tá certo? Que é importante abordar o paciente em equipe. A equipe muitas vezes faz um corpo nesse momento, né, de contenção, e isso faz com que o paciente vá se tranquilizando. Muitas vezes a contenção nem é preciso ser feita. Então, gente, não dá pra gente fazer tá na urgência psiquiátrica, né? A gente está no consultório, por exemplo, enquanto ocorre uma agitação psicomotora grave, o paciente inicia uma crescente. A Marina falou sobre colocar uma sirene, né? Para caso ocorra uma agitação psicomotora grave, o serviço saiba e a gente possa abordar em equipe, tá ok? Então, não dá pra gente ficar no consultório enquanto o nosso colega está indo lá abordar uma agitação psicomotora grave. A gente tem que agir como equipe, a gente tem que ser coeso nesse momento. E abordando o paciente em equipe, é maior a probabilidade de a gente nem precisar fazer uma contenção, que a gente sabe que é uma questão traumatizante para o nosso paciente, tá certo? Falando de contenção previamente dita, então a gente entrou nessa questão, o paciente iniciou a crescente, uma agitação psicomotora grave, ou então uma questão de um risco de fuga, uma ameaça a outrem. Então é importante a gente saber que existem outras indicações, tá certo? A gente tem que observar o contexto de que o paciente, lembrando sempre que é uma intervenção de segurança. Então, em relação à questão da organização antes da contenção do paciente, a organização vai ser o diferencial para que nossa contenção ocorra da maneira melhor possível, da maneira mais segura possível para a equipe e para o paciente, tá certo? Então, é importante ter um coordenador. Esse coordenador vai ser o responsável por coordenar toda a ação, tá ok? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a função desse coordenador. O coordenador normalmente é a pessoa que está conversando com o paciente, que está naquele manejo verbal do paciente. Às vezes, não, às vezes tem uma pessoa que é mais experiente, né? E aí essa pessoa necessariamente não,
O ideal é que seja ela, né, uma pessoa mais experiente, o coordenador nesse momento, mas é importante que todos da equipe saibam coordenar uma ação de intervenção restritiva, uma ação de contenção, tá certo? Às vezes o manejo verbal está sendo feito por um colega, um RT que não é tão experiente, mas que tem uma boa transferência, e o coordenador pode sim ser outro profissional que esteja mais apto para poder realizar a contenção. Então, o coordenador, 5 membros da equipe, dentro desses 5 membros da equipe a gente está incluso o coordenador, então é um coordenador mais 4 membros, idealmente, a gente pode fazer também com 4 membros no total, mas idealmente, no mínimo, né? Mas idealmente 5 membros da equipe é o necessário nessa imobilização inicial. Claro, se o paciente for bastante combativo, inicialmente faz a imobilização os 5 membros da equipe, depois podem vir sim outros membros para dar esse suporte dessa imobilização, tá ok? Mas idealmente 5 membros da equipe. É importante a gente deixar claro que é uma sequência temporal que vai ocorrer a contenção, a gente vai falar sobre isso, a gente vai mostrar fotos, não trouxe vídeos, mas a gente vai falar bastante sobre isso na parte prática. Então, o coordenador vai definir, vai nomear as funções dos outros membros da equipe. Então, cada membro que restar vai ser responsável por um membro do usuário, tá bom? Para abordar um membro do usuário. Tem uma sequência temporal certinha, isso é importante. Importantíssimo organizar o leito e as faixas de contenção. Isso eu vejo no Serção Leste, essa questão da organização sempre do leito, das faixas de contenção. Claro que às vezes é um momento em que não dá tempo de a gente fazer essa organização. Uma agitação grave que ocorra de maneira repentina, né? Mas essa organização é fundamental, essa organização do leito, das faixas de contenção, justamente para no momento que a gente fizer a imobilização, fizer a contenção física e for transferir o paciente para a contenção mecânica, dê tudo certo, tá ok? Então a organização é fundamental para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, vamos partir para a parte prática em relação à questão da contenção. Observa, pessoal, que olha como a postura está confortável da equipe. Se precisar de uma ação imediata, vai ser feito, mas ao mesmo tempo que você minimiza a fuga e a agressão do usuário, você também não está numa postura ameaçadora, né? Invadindo o espaço do usuário. Então, é importantíssimo a gente abordar. Você vê que já faz um corpo inicial importante, às vezes não é preciso nem conter o paciente, como a gente pode ver, é o homem de gola polo, tá certo? E a coordenadora é a mulher que está de frente para ele, está conversando diretamente com ele. A coordenadora vai ser o ponto zero, né? Vai ser o ponto de segurança, e a gente vai ver que ela é fundamental em todas as partes, em todo o processo de contenção, tá ok? Então, antes de iniciar a contenção propriamente dita, né, a gente fala sempre de organização e é preciso também organizar a senha, o melhor momento de abordar o paciente, não é para fazer 1, 2, 3 e bater palma e ir, não. É importante você ter a senha, então pode ser, esse livro traz alguns exemplos como você precisa de cuidados específicos e no momento que fala específicos abordar, tá? Quem vai abordar inicialmente são os responsáveis pelos membros superiores. A gente vê que são os colegas na cena que estão na lateral do nosso paciente, tá bom? Que eles vão abordar inicialmente os membros superiores. Então pode ser, você precisa de cuidados específicos, ou então precisamos de uma conduta imediata. E nesse imediata, aborda inicialmente os membros superiores. Importante, gente, antes de a gente abordar o usuário e ir para uma intervenção uma intervenção restritiva, né, essa contenção física, deixar claro para o usuário que vai ocorrer, deixar claro o motivo que vai ocorrer, que é uma intervenção de segurança e é para garantir a própria segurança dele. Então tem sim que avisar o usuário que a contenção vai ser realizada e vai ser necessário explicar o motivo, tá certo? Então, o coordenador deu o sinal, os responsáveis pelos membros superiores que estão na lateral do nosso paciente, que a gente está vendo nessa cena, vão
para pegar os membros superiores do nosso usuário, vão abordar os membros superiores do nosso usuário. Então aqui está um exemplo, tá, de técnica de abordagem. É importante a gente focar em uma questão aqui, que é a articulação do usuário. Você vê que a articulação, o cotovelo e o pulso, principalmente a questão do cotovelo, tem que ser imobilizada justamente para a gente evitar movimentos bruscos e diminuir a força do nosso usuário. Idealmente, evitar essa posição em cruz, né, com os braços estendidos. Por quê? Esse movimento com o braço mais estendido faz com que o paciente tenha maior força de alavanca. Então, assim, o ideal é que a mão que você pegou no pulso, né, no punho do paciente, traga em direção ao corpo do paciente, porque a gente diminuindo esse ângulo vai diminuir a força do nosso paciente. O paciente vai fazer menos alavanca. Então, primeira abordagem dos membros superiores. Abordou os membros superiores, imediatamente o coordenador vai passar para atrás do paciente e aí vai para imobilização. E aí vai para questão de pescoço, tá? Imobilizar o pescoço e também o tronco, tá ok? Então a gente observa como está imobilizada aí a parte da cabeça, do pescoço e do tronco do nosso paciente. E nesse momento, um detalhe importante é que vai dar o segmento e vai ser os profissionais responsáveis pelos membros inferiores que vão direcionar. Então a próxima fase da abordagem seria de membros inferiores. Porém, a gente tem que destacar um ponto importante aqui. Tanto os profissionais dos membros superiores, eles vão auxiliar essa questão da abordagem dos membros inferiores, por exemplo, desequilibrando o paciente, entrando em contato na região poplita do nosso paciente, ou então colocando a perna na frente, justamente para evitar esses chutes. Então a gente busca desequilibrar o nosso paciente, tá ok? E também o responsável, o coordenador que agora está imobilizando a parte do pescoço e do tronco, pode também fazer um movimento levando o nosso usuário para trás, desequilibrando o nosso usuário justamente para facilitar a abordagem dos membros inferiores. Então, quando a gente vai abordar os membros inferiores, observem novamente que eu foco na articulação, nos joelhos e no tornozelo. Então, é importante a gente focar nas articulações justamente para evitar que ocorra algum acidente e para tirar mais a força do nosso usuário, tá ok? Então, assim, pessoal, é importantíssimo a gente deixar claro que uma contenção bem feita é aquela contenção que ocorre de maneira organizada, de maneira temporal, e podem ter certeza que tendo treinamento, fazendo a contenção de maneira mais organizada possível, o risco de ocorrer acidentes durante a contenção, o risco de ocorrer algo tanto com o usuário quanto com os profissionais envolvidos reduz bastante, tá ok? Então a contenção tem que ser treinada justamente para a gente fazer a abordagem melhor possível para evitar qualquer tipo de infortúnio. Lembrar que a contenção física é o momento de maior probabilidade de ocorrer algo mais grave com o paciente, tá ok? Então é importante a gente fazer esse treinamento sim. Então, repassando. Aqui nosso usuário já foi imobilizado, já está sendo levado ao leito. Então, destaques. Inicialmente, organizou tudo. O coordenador já definiu as funções da equipe e vamos abordar o paciente, sendo que já foi organizado o leito. O coordenador avisa para o usuário que vai ser necessário uma contenção física, tá certo? Que é uma medida de intervenção de segurança, pensando no próprio bem-estar do nosso paciente. A partir do momento que ele fala a senha, por exemplo, você necessita de condutas imediatas, ocorre a abordagem inicialmente dos membros superiores, sempre focando nas articulações. Então, cotovelo e punho. O coordenador imediatamente passa para trás do paciente, vai imobilizar pescoço e região de tronco. Depois disso, os membros inferiores serão a próxima local abordado pela equipe. Então, os membros responsáveis pela abordagem dos membros inferiores serão
assim abordados e finalizada essa parte da imobilização e feita então a contenção física do nosso paciente. Então a gente fez a contenção física, a gente vai evoluir agora para a contenção mecânica. Em relação à contenção mecânica, é importante a gente destacar alguns pontos, principalmente a parte de atenção continuada nessa contenção física. Mas, né, inicialmente eu trouxe aqui alguns para representar a contenção em 4, em 5 pontos, tá ok? O coordenador, se só tiverem 5 membros, o coordenador vai sair da posição 0 ali, né, que é responsável pela questão da imobilização da cabeça, do pescoço e do tronco, e vai ser o responsável por usar as faixas de contenção para conter o paciente, sempre iniciando por membros superiores. Em relação a essa contenção de 5 pontos, é importante a gente destacar que diminui a ventilação do nosso paciente, então, se for feita, ela tem que ser redobrada a atenção do nosso paciente. A gente observa que é feito sim nossa parte prática, mas a ventilação do nosso paciente é reduzida, principalmente se você vai fazer uma tranquilização medicamentosa que já reduz a questão pode reduzir a questão ventilatória do nosso paciente. Então, ficar de olho, ficar observando essa questão do 5º ponto, que pode sim diminuir o drive respiratório do nosso paciente. Então, trouxe aqui outros pontos de contenção também, que são para pacientes mais combativos, né? Pacientes que estão mais combativos no leito, e aí traz a contenção de 8 pontos, que em relação a de 5 pontos é menos utilizada, eu vejo na nossa prática sendo menos utilizada, mas em compensação assegura um melhor suporte ventilatório do nosso paciente, uma melhor proteção de via aérea do nosso paciente, tá certo? E tem a contenção de 9 pontos, que é o paciente está muito combativo, e aí a atenção ainda mais redobrada na questão ventilatória, e com certeza esse paciente vai ser necessário fazer uma tranquilização medicamentosa, então é uma atenção ainda mais importante para essa questão da ventilação do nosso usuário, tá certo? Então, um destaque aqui importante é essa questão que a gente vê na prática às vezes, as contenções leves, né? E por vezes a gente às vezes observa os usuários contidos em 2 pontos. É necessário a gente ter cuidado, tá certo? Que o usuário pode acabar desequilibrando no leito, pode acabar se machucando. Então é importante a gente ter atenção em relação a essa questão de 2 pontos. Tá ok, pessoal? Muitas vezes a gente utiliza, vai descontendo o paciente de maneira gradual, sempre importante a gente estar de maneira próxima avaliando esse nosso paciente. E outro destaque importante e a gente vai ver no próximo ponto, que o paciente contido deverá ser assistido pelo enfermagem durante todo o tempo que estiver contido. Então, assim, nunca vai ser em quarto isolado, vai ser sempre naquele quarto conjugado, nos leitos conjugados aos postos de enfermagem. Esse paciente deve ficar todo o período da contenção assistido, tá certo? Então vai ser importante destacar um profissional, que o profissional vai ser responsável por aquele usuário ali. É importante a gente ver a questão da alimentação e gestão de líquidos de maneira assistida, tá certo? Manter o tronco e cabeças levemente elevados. Olha, a parte ventilatória é importantíssimo para o nosso usuário, principalmente se ele está no 5º ponto ou se teve uma tranquilização medicamentosa. Monitoramento dos dados vitais, não é isso que a gente vê? Saturação, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, nível de consciência. Então é importante a gente estar observando o paciente de maneira próxima. Essa questão do período, do tempo, né, que deve ser avaliado esses dados vitais, de 30 em 30 minutos, se o paciente se não tiver sido feita uma tranquilização medicamentosa. Se foi feita uma tranquilização medicamentosa, tem que ser de maneira mais próxima, de 15 em 15 minutos, tá certo? E um ponto importantíssimo, pessoal, dessa questão da contenção, e isso aqui é uma questão que a gente
por vezes no dia a dia não visualiza de maneira prática, é essa questão do protocolo de contenção. Esse protocolo de contenção aqui é o do Seção Leste, tá? Do nosso serviço, e é necessário que toda vez que seja feita uma contenção, seja aberto o protocolo de contenção. Esse protocolo de contenção é um documento. Ele garante tanto a proteção do nosso usuário quanto a proteção da equipe também responsável por essa contenção, tá certo? É um protocolo autodidático, né? Então, assim, tem o nome, o pé do nosso paciente, a situação que ocorreu, que foi necessário essa abordagem de contenção, né? As medidas que foram feitas antes de realizar a contenção, questão do processo de decisão, as comorbidades do nosso paciente, a equipe envolvida na decisão na tomada de decisão da contenção, e aí nos tipos de contenção que foram feitas, se é 4 pontos, se é 5 pontos, se é 8 pontos, tá certo? Monitorização dos dados vitais, então aí tem PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, glicemia, o Glasgow, tá? Então deve ser reforçando de 15 em 15 minutos, se tiver tranquilização medicamentosa. Se não tiver, pode ser de 30 em 30. Assistência da enfermagem, alimentação. Olha só como é importante a gente estar descrevendo o horário, a quantidade, tá certo? Como está em relação à ingesta de líquidos. Identificar tanto quantidade quanto horário, se as eliminações estavam presentes ou não, em que contexto ocorreram essas eliminações, tá certo? Os eventos adversos que podem ter ocorrido dessa contenção, tá ok? E o responsável pela contenção, que que foi o responsável, a referência técnica, responsável por iniciar aquela contenção. É uma decisão conjunta da equipe, mas vai ter que ter um responsável. E também vai ter que ter o responsável pela descontenção do paciente, colocando horário e data. Abriu esse protocolo de contenção, o paciente vai precisar, depois de 2 horas, né, você reavaliou, o paciente precisa continuar sendo contido, abre um novo protocolo, se não tiver mais onde complementar, já que se ele estiver realizando a tranquilização, tem que ser de 15 em 15 minutos essa aferição de dados, tá certo? Então, pessoal, isso aqui é um documento, ele vai ser anexado ao prontuário do paciente, então ele deve ser preenchido e guardado no prontuário, tá ok? E é isso, pessoal. Eu agradeço ao serviço por essa oportunidade, né, de estar aqui para a gente discutir uma prática tão importante no nosso dia a dia, tá certo? Lembrar sempre que existem complicações em relação a essa questão da contenção, então sempre deve ser o último recurso utilizado, tá certo? Agradeço ao mestre Políbrio, muito do que eu trouxe hoje aqui está presente na aula dele, foram a partir das referências que ele me encaminhou, tá certo? E eu achei interessante trazer uma questão, um poema que eu estou rodando agora no Seção AD Barreira, e teve um usuário que fez esse poema e eu achei muito oportuno trazer aqui pra gente. Violência, é o título, violência não é só física, pode ser mental, com palavras, gestos. O pior da violência é fingir que ela não existe. O autor é desconhecido, mas foi um usuário lá do Seção AD Barreiro. Então, pessoal, a gente nunca deve esquecer de quando a gente está lidando com outro ser humano, os gestos, as palavras podem ser tão violentos quanto as atitudes físicas. Em relação à contenção, os estudos trazem que causa um sofrimento importante para o nosso usuário, que é um momento traumatizante para o nosso usuário. A gente vê até no dia a dia os nossos usuários falando sobre como é traumatizante a contenção. Então, os nossos usuários veem essa contenção como uma violência. E a gente não pode fingir que ela não existe. A gente não pode fingir que contenção não faz parte da nossa prática. Então, o ideal é que a gente esteja cada vez mais em treinamento justamente para dar melhor suporte possível ao nosso usuário. Idealmente, seria um mundo sem necessidade de contenções. Existem novas práticas, por exemplo, o Promise, lá do Reino Unido, que visam justamente diminuir essa questão das intervenções restritivas, das contenções.
Mas já que elas ocorrem, que a gente aborde da melhor maneira possível, mas fortalecendo aquela ideia que eu falei durante o nosso curso, nossa aula, que é necessário a gente fazer um planejamento para que a gente evite o máximo possível que a contenção seja necessária. Então é isso, sem mais delongas, agradeço a oportunidade, nos vemos na aula prática. Tchau.